Bom, agora no Teorema 5 a gente vê duas propriedades de um prisma, né? A construção a gente já fez, está aqui, a gente vai usar ela como auxílio nessa demonstração, certo? E agora a gente vai ver duas propriedades. O prisma foi assim construído, né? Como a gente viu no vídeo anterior, e as propriedades do prisma são as seguintes. Vou colocar ele aqui. As faces laterais são paralelogramos, então essas são as faces laterais, né? Por exemplo, A1, B1, B2, A2. Todas elas são paralelogramos, certo? E além disso, as bases são congruentes. As bases serem congruentes significa que são polígonos congruentes. E dois polígonos são congruentes quando os lados e ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, esse lado vai ser correspondente a esse a esse e assim por diante, certo? Então os lados e os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, tem mesma medida. Então esses dois polígonos, eles seriam, né, as duas bases, eles seriam iguais a menos de localização no espaço. Eles só estão localizados em duas regiões distintas do espaço, porém eles têm exatamente as mesmas medidas, beleza? Então bora lá. Faces laterais são paralelogramos. Como a gente vai provar esse item A? A gente vai provar para uma face somente e para as outras segue analogamente. Vamos pegar a primeira face aqui, ó, A1, B1, B2, A2 e vamos mostrar que ela é um paralelogramo, certo? Então bora lá. Considere a face lateral. Considere a face lateral. Essa aqui, né, da lateral esquerda aqui, que vai ser A1, B1, A1, B1, B2, A2, certo? A gente tem que mostrar que é um paralelogramo. Por definição, um paralelogramo é um polígono onde lados opostos são paralelos. Esse é paralelo a esse por construção, então não tem o que argumentar, certo? Aqui no item 4 eles foram construídos paralelos. Então temos que esses já são paralelos por construção, não precisa de argumentar. Temos que, então aqui vai ser o A1 é paralelo a A1, B1, certo? É paralelo a A2, B2. Foi assim que a gente construiu. Certo? Bom, e aí a gente vai... O que falta argumentar aqui é que esses lados opostos aqui, ó, A1, A2, B1, B2, são paralelos, né? Como a gente vai argumentar isso? Se, como a gente argumentou aqui, A1, B1 é paralelo a A2, B2, certo? Se A1, B1 é paralelo a A2, B2, então duas retas paralelas determinam um plano, certo? Então esses lados são paralelos e determinam um plano. Então esses lados são paralelos e determinam um plano. Certo? Pronto. Por que a gente está afirmando isso, que eles determinam um plano? Se esses lados determinam um plano, essa face está toda contida num plano. Logo, os lados... a aresta A1, A2 está contida no mesmo plano que B1, B2, né? São coplanares, como isso aqui tudo é determinado, né? Como esses dois determinam um plano, essas duas arestas estão contidas nesse plano, então elas são coplanares, certo? Já vou entender por que eu estou falando isso. Assim, as outras duas arestas opostas, que são A1, A2, A1, A2 e B1, B2, A1, A2 e B1, B2 e B1, B2 são coplanares, estão nesse plano, coplanares, certo? Pronto. E além disso eu vou afirmar que elas têm interseção vazia. Por quê? E A1, A2, interseção com B1, B2 é vazia. Tá, eu vou primeiro falar o porquê a gente está usando esse argumento e depois a gente justifica o porquê ele é válido, certo? Olha só, para mostrar que duas retas são paralelas, que é o caso, a gente quer mostrar que A1, A2 é paralelo a B1, B2, certo? Para mostrar que duas retas são paralelas, a gente inicialmente a gente argumenta ou tem por hipótese que elas estão contidas no mesmo plano,
se essas retas estão contidas no mesmo plano, só existem 3 possibilidades, são coincidentes, concorrentes ou paralelas. E aí, dentro dessas 3 possibilidades, se a gente tem a condição que a interseção entre elas é vazia, você elimina a possibilidade de elas serem concorrentes ou coincidentes, logo são paralelas, ou seja, esses 2 segmentos serem coplanares e a interseção entre eles for vazia, isso garante que esses 2 segmentos definem retas paralelas, certo? Então essa é uma argumentação que a gente já usou bastante, né, para argumentar que 2 retas são paralelas, e a gente está repetindo ela aqui. Agora vamos só argumentar por que essa interseção é vazia, né? Porque como consequência disso e disso, elas vão ser paralelas. A interseção entre elas é vazia porque esses 2 segmentos estão contidos nos planos paralelos alfa e beta. Olha só. A1, A2 está contido em alfa, B1, B2 está contido em beta e os planos são paralelos. Logo, a interseção entre os segmentos é vazia, certo? Então a gente pode escrever assim, ó, pois A1, A2 está contido em alfa, que é paralela a beta, por hipótese, que contém B1, B2. Certo? Ou seja, com isso, a gente tem essa e essa afirmação, isso aqui argumenta essa, logo, como vale isso e isso, logo, esses segmentos são paralelos. A1, A2 é paralelo a B1, B2, certo? Pronto, aqui a gente acabou de mostrar que essa face lateral é um paralelogramo, tem os lados opostos paralelos. Portanto, A1, B1, B2, A2, que é quem a gente pegou inicialmente, B2, A2, é um paralelogramo certo? E aí, com isso, a demonstração das outras, para as outras faces é análoga, né? Você não precisa fazer para todas, obviamente. A demonstração basta que faça para uma face só. Para as outras faces, é análoga. Beleza? Com isso, a gente fecha o item A. Ou seja, as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Agora, o que a gente precisa provar é que as bases são congruentes, certo? Então, bora lá provar que as bases são congruentes. A gente vai partir... o que a gente precisa provar é que essas bases, né, esses 2 polígonos, eles têm lados e ângulos correspondentes congruentes, certo? Então, bora lá. A gente vai usar fortemente que as faces laterais são um paralelogramo, né? Então, primeira coisa, esse mesmo paralelogramo que a gente considerou, ele essa mesma face é um paralelogramo, certo? Então, a gente tem o quê? Temos que A1, B1, B2, A2 é um paralelogramo, certo? Se ele é um paralelogramo, lados opostos são paralelos e, como consequência, são congruentes, certo? Então, olha só, assim, lados opostos, que são A1, A2, é paralelo a B1, B2, esse é o lado que nos interessa, depois a gente vai ver o porquê, e além disso os lados opostos são congruentes, então tem a mesma medida, e A1 e A2 é congruente a B1, B2, certo? Então vale isso. Aqui, lados opostos são esse aqui, A1, A2 é paralelo a esse, são congruentes. Agora a mesma coisa para esse paralelogramo aqui. Analogamente, já vão entender por quê. Analogamente, vale para esse outro paralelogramo. Então eu teria o seguinte, aqui eu teria A2, A3, A2, A3 é paralelo a B2, B3, B2, B3, e, consequentemente, lados opostos são congruentes. E, além disso, eles têm a mesma medida. A2 e A3 é congruente a B2, B3.
certo? Pronto, aqui a gente está pegando esse da frente. Esses dois lados são paralelos e congruentes porque são paralelogramos. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Olha para esse paralelismo e esse paralelismo. A gente vai usar um resultado lá atrás que a gente viu. Teorema 3 do capítulo 2, certo? Olha só. Essa reta é concorrente com essa é concorrente com essa, porém os pares são paralelos. Essa é paralela a essa e essa é paralela a essa. Logo, pelo teorema 3 do capítulo 2, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Isso é o que garante o teorema 3, então, ou seja, essa afirmação junto com essa garante que esses ângulos são congruentes. Então, olha só, desse modo, pelo teorema 3 do capítulo 2, dei uma olhada lá nesse teorema, recapitulem, pelo teorema 3 do capítulo 2, temos que A2 é congruente a B2, olha só, certo? Para afirmar isso, a gente só usou aqui, ó, A2 é congruente a B2. Por quê? Você tem dois pares de retas concorrentes, onde essa é paralela a essa e essa é paralela a essa, que foi o que a gente garantiu, ó, certo? Com isso, a gente garante que esses ângulos correspondentes são congruentes. Essa argumentação não precisa se repetir para todos os N ângulos. Isso é desnecessário. A gente já provou que vale para dois ângulos correspondentes e vai valer para os outros. Então, os dois ângulos correspondentes são sempre congruentes. E os lados correspondentes já são congruentes, porque nessa argumentação a gente já conseguiu afirmar. Olha só, o que a gente tem aqui? Aqui, ó, A1, A2 é congruente a B1, B2, e de lambuja ainda, A2, A3 é congruente a B2, B3, ou seja, os lados correspondentes também são congruentes. Eu não preciso afirmar para todos os N lados. Consequentemente, a gente provou que lados correspondentes aqui são congruentes e ângulos correspondentes são congruentes. Logo, esses polígonos, no caso as bases, vão ser dois polígonos congruentes, certo? Então, a gente pode argumentar aqui de modo análogo, para não precisar repetir toda a argumentação para todos os N vértices, de modo análogo, os demais lados, e ângulos correspondentes das bases, que são os polígonos em questão, são congruentes. A gente provou que vale para esses em particular, vai valer para todos os outros porque seguem o mesmo padrão. Então, de modo análogo, os demais lados e ângulos correspondentes das bases são congruentes. Basta a gente mostrar para esses, não precisa repetir para todos, obviamente. Portanto, as bases são polígonos congruentes, né? Essa é a definição. Dois polígonos são congruentes quando ângulos e lados correspondentes são congruentes. Portanto, as bases A1, A2 até AN e B1, B2 até BN são congruentes. Beleza? Com isso a gente conclui essa demonstração e a gente tem essas duas propriedades válidas para prismas, certo? As duas bases são congruentes, têm a mesma medida e as faces laterais são paralelogramos, beleza? Essa é a construção de um prisma e aqui a gente finaliza o capítulo 4, paralelismo de retas.